Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior Talhaferro. Nós estamos aqui para mais um bate-papo, um podcast da Lion Force Franchising. E hoje eu estou aqui com o Herivelton, meu amigo, especialista em negócios, sabe muito. Eu vou amassar ele aqui hoje para aproveitar, levar muito conteúdo para a universidade de treinamento e também para as redes sociais. Herivelton, nós tivemos o prazer de participar do programa Top Ninjas na primeira temporada. Aprendi muito com ele e vi o tanto que o Herivelton também evoluiu. Como é bacana, Herivelton, ver isso. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Júnior. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade, tá, de estar aqui falando com seus franqueados, né? Isso. E, de fato, cara, assim, foi muito bom aquela experiência pra gente no Top Ninja, foi onde a gente teve o nosso primeiro contato. Sim, E a gente tem que estar nessa, né, como diz, é a filosofia dos japoneses, né? Kaizen, melhora contínua, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? legal. Então, a gente está sempre aí aprendendo, né? E como diz Sócrates, né? O sábio é aquele que não é aquele que sabe tudo, é aquele que sabe que não sabe. É Então isso verdade. nos coloca numa posição de aprendiz sempre, né? E Herivelton, conta um pouquinho do seu método, o sem isso, sem vendas. Quando eu te conheci, você já tinha criado, estava criando o sem isso, sem vendas, Uhum. que era um treinamento mais focado para a área comercial. Com o tempo, você foi desenvolvendo essas ferramentas e agora você tem uma mentoria, um curso também para gestores, que é Exatamente, focado em gestão, liderança, marketing digital e vendas, é isso? exatamente. É que assim, lá no início, quando eu falei, pô, eu preciso pegar esse conteúdo, esse conhecimento, que eu fiz uma promessa para mim mesmo, não vou levar esse conhecimento para o túmulo, né? Sim, Então eu quero, sabe, transbordar na vida das pessoas. Então, na verdade, eu falava mais para o vendedor. E eu percebi algumas travas ali. Primeiro que o vendedor, ele acha que ele sabe de tudo, principalmente aquela pessoa que já tem um certo resultado. Segundo que ele não tinha uma cultura de fazer investimento em treinamentos, né? Que eu acabei de falar aqui, né? Quem não investe em treinamento economiza para continuar sendo pobre. Só que essa pessoa não tinha essa cultura. Ele não, sabe, ele não fazia investimento em si mesmo. Então eu comecei a perceber algumas travas. Então o que que eu fiz? Eu fiz mudei o posicionamento. Hoje eu falo para o empreendedor, que de uma certa forma eu acabo atingindo essa classe também, essa categoria dos vendedores. Que sim, hoje várias empresas, após participar da nossa imersão, depois que eu compilei todo o método, eu mudei um pouco a linguagem. Então hoje a ok. gente fala de ferramentas gerenciais, a pessoa que vai em nossa imersão, que a gente faz pelo menos uma vez ao mês, a gente tira essa pessoa do automático, né, Júnior? Que Sim, geralmente tem até uma brincadeira que eu coloco as pessoas no automático e tiro elas de lá. Então, elas param ali e começam a rever e repensar o modelo de negócio delas fora do ambiente de trabalho delas. Então, hoje eu tenho uma linguagem mais para o empresário mesmo, entendeu? E quando esse empresário vai lá, ele fala assim, nossa, eu quero levar isso aí também para minha empresa. Se oferece treinamentos para minha equipe, eu falei, claro, agora eu consigo atingir essa perfeito. categoria. É uma mudança de estratégia que a gente fez ali. E fizemos o rebranding também, né? Não sei se você lembra. O Censo Sem Vendas era uma identidade visual diferente. A gente mudou completamente, que a gente entendeu que para o jogo que a gente quer jogar, a gente precisava melhorar a nossa comunicação visual. Isso aumentaria, inclusive, o valor percebido da marca, né? E o que a marca entrega para quem está lá, para quem se propõe a aprender e assim por diante. E baseado nisso, do vendedor e empreendedor, nós temos a franquia Achei no Pão. Certo. Ele é um empreendedor, porém, na sua maioria das vezes, ele também é o vendedor. Uhum. E como trabalhar isso no dia a dia? O empreendedor ele tem as responsabilidades como empresa, Sim. porque a franquia, embora seja uma micro franquia, é É uma empresa, empresa. e ele é o vendedor. Como digerir isso, encaixar isso no dia a dia do franqueado? Olha, uma boa pergunta. Primeiro que a gente precisa entender uma mudança de mentalidade. Entender uma questão que eu sempre coloco, que é o seguinte: todo empreendedor é vendedor, mas nem todo vendedor é empreendedor. É ou não é? Sim, Todo o concordo. empreendedor é vendedor, mas nem todo vendedor é um empreendedor. Então, essa pessoa, o que que ela precisa ter? A mudança de mentalidade dela. É saber mudar o chip. Se ela, por exemplo, está começando agora e não tem uma equipe, que é o que eu sempre a gente discute as quatro fases de uma empresa. Primeiro, validação, que não é o caso, né? Uhum. Franquias já está provado que está validado, por isso que Sim, elas compraram, estão lá. Depois, construção de equipe, que aí você consegue potencializar aquilo que você faz de bom, né, e não ficar centralizando em você. Quer dizer, agora eu vou construir uma equipe, vou chamar pessoas para trabalhar comigo, para amplificar o meu alcance.
né, potencializar aquilo que eu sei de fazer de bom, de melhor. Depois ela vai para a fase da organização, que pessoas trabalhando juntas, Sim. sem uma organização faz, né, faz merda, vamos dizer assim, até chegar na fase da excelência, né, Júnior? Que é a fase onde você já consegue ter, assim, a sua marca já é uma marca bem reconhecida no mercado, enfim, você já tem assim mais tempo para focar em outras áreas do seu negócio. Então é importante entender o seguinte, nessa sua colocação, que essa pessoa, como que ela aloca o tempo dela? E existem duas atividades no negócio. Existem várias outras, mas essas duas são fundamentais. Atividades de funcionamento, né, que é o quê? É a parte da venda, O né? pós-venda, O o pós-venda, acompanhamento. exatamente, follow-up, né? O cliente diz não, o não é um ainda não. Talvez ele não está no momento de compra. Porque Mas tem nós vamos os... chegar nessas perguntas, hein? Ah, Você não. me segura aí. Perfeito, então. Depois, essas são as atividades de funcionamento. 80% do empresário hoje está lá. Então, ele foca no operacional, só que esquece da parte estratégica. Então, a primeira atividade de funcionamento, a segunda atividade é... A outra atividade é atividades de crescimento, que é onde você foca na parte estratégica da coisa, onde você vai buscar parcerias, onde você entende quais são as alavancas do seu negócio, e ali você consegue, né, aumentar, acelerar o crescimento do negócio, que é o que nós chamamos hoje de estratégia de growth, né? E o growth, ele vê o quê? Qual que é a ideia do Como que growth? soletra? Growth. Growth, Tá, né? ok. Que significa crescimento, Ok. né? É que é um conceito o seguinte, as estratégias de growth, ela visa você ter uma cultura de crescimento. Então, todas as pessoas envolvidas na operação, elas pensam em crescimento o tempo todo, entendeu? Tudo que for feito está, sabe, alinhado e projetado para o crescimento do Para negócio, escalar. para escalar, exatamente. Então, se nem todas as empresas pensam nisso. Às vezes ela acredita que ela está fazendo isso, mas não faz. Sim. Não faz parte da cultura da empresa. E a cultura, que é o que eu sempre falo, é o gestor invisível, Júnior. Você não está lá, mas aquilo que é dito, aquilo que é cultivado, nutrido diariamente, vai falar por você na tua ausência. Então, essa é a importância de você ser o empreendedor e também ficar na parte estratégica e também ser o vendedor. Pô, eu estou começando agora, eu posso começar pedreiro. O que eu não posso é continuar a vida sendo pedreiro. Eu preciso ir para o próximo nível como construtor. Agora eu tenho uma equipe de pedreiro para fazer aquilo que eu fazia no passado. E eu acho até bacana, o próprio franqueado, nesse caso, ele, mesmo pensando nesse crescimento, ele também ser a linha de frente inicial para aprender, para Saber entender, delegar. para poder depois saber delegar, justamente. Aí ele vai contratar um vendedor ou uma vendedora, ele já sabe o que passar, o que falar, né, para treinar e preparar essa pessoa, embora o vendedor do franqueado possa participar da universidade, mas o general tem que ter história para contar, né, Com Herivelto? certeza. Então ele precisa aprender de fato para poder repassar isso para o vendedor. Exatamente. Concordo. Essa semana, inclusive, eu estive em uma empresa, eles estão na primeira fase de sobrevivência e validação, onde o foco é vender, pagar e entregar. Entendeu? Eles estão indo para a segunda etapa, que é onde eu estou mentorando eles lá. E você tocou num ponto fundamental, contratação. Como, né? Como decidir o profissional? Como A buscar? contratação, na minha visão, ela tem alguns pilares, né? Primeiro, que é feito em volume, certo? Eu não posso pensar em contratação. Primeira pessoa que chega na minha empresa, eu estou contratando. E que é o que acontece, tá? A pessoa está Tá precisando. desesperada, né? Nossa, eu gostei de você. Ele vai pela cara e não pelas competências. E ele vai lá e contrata essa pessoa. Tem que ser feito em volume, igual vendas, né, Júnior? Pô, eu faço. Probabilidade. Exato. Qual que é a minha taxa de fechamento? Então, por exemplo, se eu falo lá com 100 pessoas, com quantas pessoas que eu fecho? Com 10? Pô, então a minha taxa de fechamento É é 10%. 10%. É diferente de taxa de conversão, que conversão é quando a pessoa avança em cada etapa. Então, por exemplo, se eu tenho lá o funil de vendas, eu tenho o topo do funil, eu tenho o lead. Para esse cara se transformar em prospect, qual que é a diferença de lead e prospect? O nível de consciência e consideração. O lead ele tem potencial, só que às vezes ele não tem ainda um nível de consciência do quanto o seu produto de fato resolve o problema dele. O prospect, ele já sabe. Ele já sabe que a sua solução resolve o problema dele. Então, vamos dizer assim, que ele ainda não é o meio do funil, mas ele já tem mais consideração. Até ele se transformar em oportunidade. Vamos imaginar o seguinte, que eu gero um e-book. Como que o marketing, por exemplo, como que as franquias, como que o saquinho de pão pode trazer mais visibilidade para o seu negócio? Se eu faço um e-book de marketing, como uma isca digital, se esse cara vai lá e consome, opa, eu converti.
É a nutrição? É nutrição. Está nutrindo esse lead. Exatamente. Então, Depois que ele entra, você começa a nutrir. Exatamente. Para quê? Para aumentar o nível de consciência que ele tem com relação ao meu produto. Até ele chegar no comprador. Né? Então, é a jornada de compra, né, Júnior? Sim, sim. Aprendizado e descoberta, depois reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Quando ele decide comprar, pode ser que ele compre com você, que é aí que eu preciso elencar razões suficientes para que ele possa fazer, né, o marketing através, né, do veículo, né, que são os saquinhos de pão. Isso você falou do digital. Isso para nós, no dia a dia do franqueado, esse funil, como trabalhar ele no presencial? Como trabalho no presencial? Vamos lá, eu cheguei, fiz uma visita ativa, chegou, o cara não está me esperando, o cliente não está me esperando, visitei ele a primeira vez, ele é topo do funil, Sim. Ele não se cadastrou, eu que fui até o local. E aí apresentei o produto, cheguei, não me deu oportunidade, não evoluímos no processo aí de negociação. Como que eu vou trazer ele para o meio do funil? Como que eu trago? Bom, Como você, na sua experiência de PAP, que eu Sim. sei que você é o fera, como que você traz para o meio do funil? Você falou de PAP, Júnior, de verdade, às vezes dá saudade. É mesmo? Porque hoje a gente está muito no digital, a nossa equipe faz um trabalho de marketing muito, muito incrível. Inclusive, a gente está alcançando, a partir de Rio Preto, 300 km, né? Toda a região noroeste paulista é o nosso foco em 2 anos. O teu método, hoje você tem vendedores externos vendendo o seu produto? Na verdade, eu tenho os melhores vendedores. É o Google e o Facebook. Perfeito. Que é melhor que eles. Enquanto eu falo com uma pessoa, ele fala Perfeito. com 1000. Então você faz a captação, exatamente. Ok. Que é como eu falei em contratação, é feito em volume. Preciso fazer isso em volume. Ok. Então, hoje, quando... Nossa, até esqueci aqui a pergunta, perdão. Do funil. Você falou que tinha Sim. saudade do PAP. Tá, então quando eu chego na pessoa que ela não me conhece, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar de Aristóteles. Não sei se você sabe, Aristóteles ele ajudava jovens romanos na época que queria se candidatar, né, ali à política, né, ser um político da época. Ele ajudava essas pessoas como que ele fazia um bom discurso. Então ele coloca isso em 3 etapas: ethos, patos e logos. Ethos com TH, patos com TH e logos normal. Ethos, Júnior, é toda fala que você emite que constrói credibilidade. Então, por exemplo, quem sou eu? Os vendedores da época que chegavam, há muito tempo, ele tirou isso através dos vendedores que chegavam para vender os seus produtos, eles notaram um padrão de perguntas e questionamento que as pessoas faziam, que as donas de casa faziam, ou que as empregadas faziam, caso a dona não estivesse. O que você quer? Quem é você? Para que você veio? Entendeu? Qual que é o seu interesse? Então, o que ele já fez? Ele criou uma estrutura onde você já chega se apresentando. Então, ethos significa verdade, traduzindo, ou seja, quem é você? Pô, eu não te conheço, estou te vendo agora. E o Google tem provado isso, que assim, para você vender para alguém, você tem que aparecer entre 5 a 12 vezes. Olha, 5 a 12 vezes. Então, a chance de eu vender para essa pessoa de imediato é muito pouca. Por quê? Porque 2 coisas são importantes na hora da venda, principalmente no digital: familiaridade e relevância. O digital está trazendo clareza em muitas coisas, Muita né? coisa. Renato? Assim, muitos conceitos que a venda em si já existe, porque assim, na minha visão, Júnior, o marketing não é marketing. Né? Não é marketing digital, é marketing no digital. E marketing significa agindo no mercado. Se você pegar a tradução da palavra marketing, market é mercado. Ing significa agir. Então, é agindo no mercado. Então, quando eu chego, eu estou fazendo o meu marketing. Então, esses 5, 12 vezes... É determinante para a familiaridade. Você está dando um alento para quem visita, foi lá, não fechou e tem que voltar, pô. Tem que voltar. Tem que voltar, tem que fazer uma organização para voltar naquele cliente. Exatamente. Uma data, daqui uma semana, daqui 15 dias, tem que ser visto. Aí eu utilizo, assim, eu vou voltar ainda na estrutura da história, ok. mas o que eu faço? Eu utilizo as redes sociais, que é aí que entra a importância de você ter um marketing atuante, estar bem posicionado, as pessoas gostarem do que está vendo lá. Se bem que pelo que eu vejo, né, dos seus franqueados, alguns dos seus franqueados nos seguem lá, assim, é tudo padronizado, né, Júnior? Sim. Então, é bem feito. O que eles precisam fazer mais é postarem, né? Reels também, né? Sim. Reels, Store. A gente cobra muito isso deles, Herivelto, porque o pessoal não tem o hábito. E, na verdade, eu particularmente, o Júnior, eu tenho até eu não tenho problema nenhum de estar aqui conversando com você, olhando para a câmera, tranquilo. No SBT, primeiro dia, eu quase Nossa, infartei. todo mundo, né?
Mas eu também tenho dificuldade, sabia? De fazer store, falando. Mas você faz. Muito pouco. Eu coloquei agora como uma meta, Meta, de sim. melhorar muito mais isso, né? E como a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Eu vejo a Gláucia, como ela é Nossa, desenrolada. a Glaucia, ela manda Embora- muito bem. Ele fica só me trollando também, né? A gente vê lá, é muito divertido. Mas ela foi desenrolando e ela fala pra mim, amor, eu no celular eu vou bem. Se eu olhar para uma câmera, eu já travo. E o franqueado, a gente cobra isso deles também Sim. para fazer um pós-venda, fazer um vídeo na padaria com saquinho de pão, Poxa, falando isso- o nome do cliente. Exatamente. Né? Isso ajuda, Outros marca o clientes vão ver. cliente. Isso, ele vai soltar lá na divulgação dele, outros Exatamente. clientes vão ver. Né? Exatamente. Então ele vai crescendo também nas redes sociais. Como Esse- desenrolar isso? Depois você fala um pouquinho sobre isso, como Me lembra, pegar tá? esse Porque jeito? eu tenho algumas Tá. coisas para poder contribuir Ok. aqui. Então, voltando, quer dizer, eu coloco essa pessoa em contato com as minhas redes sociais e eu faço o acompanhamento digital. O follow-up, para você que não sabe, significa acompanhamento. Eu fui no cliente, fiz a primeira visita. Como que eu chego nesse cliente depois no digital? Então, Você está falando? é assim, eu peço para ele. Vamos imaginar, tá? Eu vou voltar lá no Aristóteles. Então, eu vou chegar, vou me apresentar. Quem sou eu? Ok. Ó, eu sou o Herivelto Fernandes, eu estou aqui hoje representando. A gente tem aqui um veículo fantástico, vamos dizer assim, onde você pode ser visto no início do dia, onde a pessoa está com a cabeça fresquinha, né, tomando seu café ali com seus familiares, ou enfim, às vezes está ali e vai ver a sua marca. Né? Então, estou trazendo uma proposta incrível aqui para que você possa ser mais visto mais vezes. Inclusive, essa informação, quando eu jogo para o meu cliente, que ele precisa ser visto entre 5 a 12 vezes, para a partir daí a pessoa tomar a decisão de compra, ela pode tomar a decisão de compra, de repente, na sexta vez. E se eu desisto na quinta? Perfeito. Entende? Então, isso é O tal da fundamental. fixação da marca ali, né? Total, porque é aí que entra o gatilho da familiaridade. Por exemplo, Júnior, hoje nós temos essa familiaridade por quê? Porque a gente se viu várias vezes. Sim. Hoje eu tenho familiaridade com o Marquinhos que a gente já se viu várias vezes. Né? E gera uma certa intimidade. Sim. Então, se o cliente não enxergar você, e a primeira impressão é que fica. Por isso que essa parte do ethos, que Aristóteles dizia, é fundamental. Essa verdade que você já passa de início. E aí entra o marketing pessoal, esse branding pessoal. Né? Como que eu estou me portando? A gente sabe que boa parte... Abraham Mehrabian, se não me engano, ele descobriu o seguinte, que a comunicação está dividida em 3 partes, que eu falo que é o poder do convencimento. E o vendedor ele acredita que boa parte do convencimento estão nas palavras. E, na verdade, a palavra representa 7% na comunicação. Caraca. 38% o tom de voz, tem pessoas que acertam nas palavras, mas erram no tom. E 55% a linguagem corporal, que é a comunicação não verbal. Não é o que você fala, é como você transmite aquilo. É como você se coloca, é como você se porta, é a postura. De repente eu posso chegar no local e às vezes está sendo atendido e eu quero falar com o dono. Entre vender e comprar, o que o dono vai querer? Ele vai querer vender. Sim. Até você falar da sua proposta. Sim. Né? Porque é aquela máxima, as pessoas não gostam que vendem para elas, mas elas adoram comprar. Sim. Então até que ela descubra que eu tenho uma solução que resolva o problema dela, ela está me enxergando com gasto, com custo, não como investimento. Né? Que é a proposta que vocês levam hoje. Então, essa é a primeira fala. O segundo é ethos. O primeiro foi ethos. O segundo é pathos. O que significa? A parte emocional. Como que eu me conecto emocionalmente com essa pessoa? Então, eu tenho que vender o quê? Eu tenho que falar sobre, na verdade, a transformação que esse produto vai trazer. Por que as pessoas... É a regra dos 5 porquê, Júnior. Júnior, por exemplo, por que as pessoas compram? Existem vários motivadores. Vamos colocar aqui. Por que as pessoas compram um carro? Um carro novo. Por que elas compram um carro novo, sendo que o carro usado, ou um carro de um ano, de repente, inferior... Um seminovo já resolveria o problema Exato. dela. Por que elas compram um carro novo? Por quê? É só segurança? Pode ser transporte? status, pode ser... É isso. É o É status. status, é reconhecimento, é chegar na família, as pessoas vão falar assim, pô, fulano está se dando bem. Então, essa é a parte emocional. E as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Então, Aristóteles estava certo nessa parte, quando ele fala que eu preciso me conectar. Então, eu posso contar histórias, né, de pessoas que se deram bem, eu posso trazer prova social. Falar assim, dá uma olhada nesse case que eu tenho aqui de pessoas que tiveram mais resultado com o meu produto. Se você entrar hoje no meu Instagram, está lá fixado. O Instagram acabou de disponibilizar essa ferramenta, esse recurso, que você consegue fixar 3 postagens lá no topo. A pessoa entrou na tua bio, ela já olha aquilo que tem de melhor. E tem um lá que é
prova social. A pessoa entra lá, tem uma pessoa falando do meu trabalho. Então aquelas fotos, aqueles vídeos estavam lá embaixo, agora você consegue deixar... Você só clica em cima, vai dar a opção fixar no topo. Eu não sabia disso não. Disponibilizou recentemente. Que legal. É sensacional. Então, assim, quando ele entra lá no meu Instagram, ele vai ver se está congruente com aquilo que eu estou falando. A primeira impressão foi boa, sim, mas se a segunda não foi tão boa... porque já ouvi falar de pitch de vendas, né, Júnior? Sim. O que é o pitch de vendas? Como que eu coloco em poucos segundos a solução que o meu produto oferece para a dor daquela pessoa? Isso é um conceito vindo do pitch elevator, né? Ou seja, tem 8 segundos dentro do elevador para você falar com uma pessoa que tem potencial de compra para o seu produto, certo? Certo. O pitch de vendas, se você faz um bom pitch de vendas, você consegue atrair a atenção da pessoa. Isso é fantástico. Mas mais importante que o pitch de vendas é o momento que você tem com essa pessoa após vocês, de repente, marcar uma reunião. Essa 1 hora de comunicação, de interação, vai ser determinante. Então, você pode ser muito bem no seu pitch de vendas, mas, de repente, não ser congruente ou não ser relevante o suficiente para essa pessoa comprar de você dentro de 1 hora. Entendi. E não já aconteceu isso, de repente, Sim. com você? De uma pessoa ser super interessante, mas depois você vai ver ela não tinha conteúdo. Sim. Que é o que eu chamo de marketing sem substância. Né? Entendi. Só é bom no começo, mas depois não é relevante. Que é o que entra aí no poder do convencimento. Agora eu preciso ter postura, eu preciso... Boa parte da venda consiste... a lei de Pareto 80-20. 80% ouvindo, escutativa, né? Não é uma escuta... tem pessoas que parecem um boi perto de você, já viu? Fica assim, ele não tá assim, ele não tá com você. Sim. A escuta dele é passiva, não é ativa. A escuta ativa eu estou olhando, observando, porque na verdade, como diz Albert Einstein, o segredo está na elaboração das boas perguntas. Para eu fazer boa pergunta, eu preciso escutar. Sim. Então, 20% eu estou fazendo boas perguntas, 80% ouvindo, para saber onde melhor encaixar o meu produto lá. O cliente vai te direcionando, né? Ele vai me direcionando. E a terceira etapa, que é Nós logos. falamos do ethos, Patos e logos. Logos. Logos significa a parte racional. Agora você entra na profundidade do seu conhecimento. Entendeu? Dado, estatística. Tudo, exatamente. Talvez característica do que é feito, entendeu? Talvez isso não é tão relevante, mas né, de repente tem pessoas que gostam de ouvir isso baseado nos 4 perfis comportamentais das pessoas, cada um. Eu preciso até, inclusive, entender quem que essa pessoa é, se é uma pessoa mais dominante, se ele é um cara mais podcast da Ju nós comunicador. falamos isso. Foi Que sobre legal, isso. Que legal. Então, assim, quando eu olho para a pessoa, eu tenho uma leitura já de imediato com ela. Pô, esse cara, ele é aquele cara alto astral, pô, esse é comunicador. Ele toma decisão rápida. Para eu fechar ele aqui é mais rápido do que o outro, que é mais conformidade, mais analítico, mais metódico. Esse cara vai pensar, vai querer entender sobre números. Ele tem tomado decisão mais demorada. Não adianta eu ficar pressionando muito, senão vai espanar. Não, esse cara eu preciso mostrar para ele credibilidade ao longo do tempo. O meu follow-up com ele vai ter que ser um follow-up muito mais cadenciado do que o outro, entendeu? Então, tudo isso conta na hora da venda. Quando você domina isso, fica... Por isso que eu falo sem isso, sem vendas. É uma série de combinações, não é um ato isolado. Sim. Não adianta eu ter chegar bonitinho ou ter um Instagram bonitinho. É uma série de combinações ali que eu preciso... E o cliente vai somando isso no subconsciente dele, né? Total. É automático do cliente. Se ele não fica falando, vou pensar no Atos, no Patos, não, nada disso. É automático. Esse modelo, essa estrutura de apresentação, eu faço hoje, mas eu faço hoje de uma forma muito... já faço há muito tempo. Então, isso o vendedor ele tem que já estar implementado na cabeça dele. No automático. Para que ele possa chegar lá e falar, bom, essa pessoa não me conhece, então eu preciso me apresentar, preciso gerar credibilidade aqui de início. Entendeu? Então, depois eu vou falar sobre a parte emocional, que a partir do momento que ele me dê abertura. Então, certo. E isso é... Então vamos lá, ó. De 5 a 12 vezes para o cliente comprar. de você após o primeiro contato. Primeiro contato. Sim. Tô fera, eu tô no ethos, no patos, no logos, estou trabalhando isso, desenvolvi isso, leva um tempo. Leva um tempo, né? Total. E ele falou não para mim, mesmo assim. Aí você fala que eu tenho que unir a rede social para eu aparecer para esse cara. Sim. Amigos, pede para ele seguir nas redes sociais, para acompanhar ali. É isso que você está me falando. É isso que eu estou falando. Senão ele não vai me ver. Senão ele vai me ver. E eu tenho que, inclusive, fazer o seguinte, eu vou lá, qual que é o seu... Porque às vezes a pessoa está falando uma dica aqui, inclusive, né, para você, inclusive, trazer essa pessoa para sua rede social. Já aconteceu de você estar falando com uma pessoa e esquecer o nome dela, Júnior? Já aconteceu. Não é horrível? Muito. Principalmente quando essa pessoa Que é o bem fala. mais valioso é o nome. Exato, é a coisa mais doce que ela pode ouvir. Então, como que eu faço para, inclusive, utilizar
vamos dizer assim, Técnica de memorização. vamos dizer assim que essa deixa, né? Aham. Eu esqueci isso, né? Pô, dei falha aqui. Como que eu transformo isso em algo positivo? Falo assim, como que eu te encontro nas redes Pô, sociais mesmo? sensacional, A sensacional. pessoa fala assim, é Júnior Talhaferro. Ô, Júnior, eu tô te seguindo agora, tá bom? Me segue aí. Pega o celular, me segue aí. Eu vou acompanhar, essa pessoa me seguiu. Depois eu vou mandar um áudio. Por exemplo, todas as pessoas que chegam hoje no meu Instagram, eu envio um áudio para ela. Sabe o que o Márcio Castilho faz? Ele grava o Um vídeo. vídeo falando o nome da pessoa, achei Sim, sensacional. sim, ele falou para mim outro dia, né? Aí eu Ele adicionei ele com o da Lion Force e ele mandou o vídeo mandou. pra mim. Eu falei, cara, que Pô, isso legal. gera aproximação. Pô, achei sensacional. Sensacional. Assim, eu gosto de falar porque, assim, nem sempre eu tô ali disposto a fazer o Sim. vídeo, mas a voz, por que que é importante a voz? E ao invés de você teclar, porque a voz você consegue colocar emoção. Sim. Lembra o poder do convencimento? 38% tom de voz, então eu consigo colocar emoção. Pô, a pessoa fala assim, nossa, que legal, diferente, hein? Nunca tive uma recepção dessa. Então ali a pessoa vai lembrar de mim. Então eu vou Perfeito. colocar ali com uma certa frequência todas as minhas postagens. E não só isso, tá? Eu peço para a pessoa entrar lá no meu YouTube. Eu tenho hoje no meu Telegram um curso gratuito lá de vendas, onde essa pessoa entra lá, entendeu? Então eu preciso estabelecer o quê? Fala pro pessoal qual que é o teu Telegram. Olha, o Telegram está um pouco desatualizado, embora tá lá, mas é sem isso, sem vendas. Assim, Ok. desatualizado que faz tempo que eu não coloco conteúdo lá, mas Ok. o curso tá lá. E o seu Instagram? O meu Instagram é Herivelton Fernandes, Ok. e sem isso, sem vendas. Vamos falar no meio, porque a galera tá assistindo aqui, que Legal. tá muito top, aí não esquece de te adicionar. Legal. E outra, nós temos inclusive um curso gratuito que eu liberei recentemente, um curso que eu investi quase 4 mil, Júnior. Olha É só. chamado Fechamento Brutal. São técnicas de negociação e fechamento. A gente está negociando o tempo todo. É ou não é? Esse daí é gratuito? Gratuito lá no YouTube. Posso subir na universidade pra galera? Deve, Top. para contribuir com a galera lá. Aí, galera, ó, já pode consegui um liberar. curso top aqui. Tá? É um curso que você pagaria aí, em média, R$300. Né? E você vai pagar, nada de graça, mas você vai pagar com o seu tempo, com a sua atenção. Legal. Não é nada de graça. Curte lá o vídeo, Comenta. compartilha com as outras pessoas, com os amigos, para também te ajudar, entre aspas, aí, na rede social, engajar. Exatamente, Engajar. exatamente. É uma troca. Exatamente. Mas vamos lá. Aí ele adicionou, você deu a dica sensacional. Esqueceu o nome, né? Como Aí- que eu te encontro? Como eu que é te a sua encontro? Pô, rede social? Aí ele aqui? passa a rede social da empresa, mas eu quero te seguir no pessoal também. Pessoal, E sim, pá, né? E exatamente. consegue, pegou o nome, beleza. Tá seguindo. A pessoa te seguiu. Aí vai aparecer. Se você tem conteúdo, você começa a aparecer. Então essas 12 vezes, de 5 a 12, já não é no PAP. Não no PAP. Eu vou pegar, inclusive, o WhatsApp dessa pessoa. Ele está no meu Instagram. Então, agora eu vou criar um fluxo de cadência ativo. Porque Ok. digamos, colocamos aqui que o digital, digamos que ele seja um passivo. Por quê? Porque eu não estou falando diretamente com a pessoa. Ativo é quando eu entro em contato com você. Agora, vamos criar um fluxo de cadência aqui ao vivo? Né? Vamos lá. Para todo o pessoal aí da sua rede. Como funciona o fluxo de cadência para follow-up? Esse fluxo de cadência é um mix de postagem que você vai ter que estabelecer. Então, eu tenho um método chamado 8x16. O que é isso? Durante 16 dias, Certo. eu vou falar com essa pessoa 8 vezes. Ok. Certo? 8 vezes. Estou 8 anotando vezes. aqui. A cada 2 dias eu falo com ela, por isso- Através através do WhatsApp. do WhatsApp. Eu posso, inclusive, diversificar os canais. Eu posso chamar ele no direct, eu posso chamar ele no Messenger, eu posso enviar um e-mail, eu posso mandar ele pelo WhatsApp. Certo. Ah, O que quanto importa a cada 2 dias. O que eu preciso fazer é o seguinte, ó, eu estou em todos os lugares. Porque se eu trabalho com marketing, o que eu preciso ter? Um marketing atuante, no mínimo. Ok. Não é? No mínimo. Então, o que eu posso fazer? Primeiro dia, após a primeira fala ali, eu não vou esperar talvez 2 dias. 2 dias. Certo. O ferro gruda enquanto está quente, né, Sim, Júnior? sim. Então, no próximo dia eu já entro em contato com essa Ok. pessoa. Quiçá, talvez no mesmo dia. Ó, talvez a pessoa que está com dúvida, eu já tenho que enviar informações para ela, eu envio naquele dia. Às vezes você até combinou de mandar mais informações, Sim, de enviar. exatamente. E isso é importante, porque às vezes já vi vendedores fazendo tudo certinho. Esqueci de mandar o material para o cliente. Perdeu tempo. Promotor de vendas, então. Só apresentou e foi embora. Exatamente. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Após esse dia, conta 2 dias. O que eu vou mandar? Prova social. De pessoas que já tiveram resultado com o meu produto. Certo? Daqui 2 dias, o que eu posso enviar? Mais sobre a minha empresa para gerar credibilidade. Ok. Entendeu? Daqui 2 dias, o que eu posso enviar? Alguma informação sobre marketing
mostrando a importância do marketing, não falando do meu produto, Sim. falando de forma indireta do meu produto, falando do marketing em si. E aí eu vou criando uma série de temas, um mix de temas, para que essa pessoa possa, todas as vezes, se lembrar de mim, porque às vezes acontece da pessoa esquecer, Júnior. Ela está tão atarefada com o dia, ela acaba esquecendo. Então a pessoa ela vai te dar algumas objeções ali. Pô, mas eu não tenho dinheiro agora. Ou tá caro. Se a pessoa falar para você que tá caro, houve erros em algumas etapas no funil de vendas, certo? Que eu defendo a ampulheta de vendas que o sim não é o fim. Mas vamos imaginar, O próprio benefício não foi entregue, né? A existe dor não foi tratada. também existe algumas falhas, principalmente na qualificação. Porque vamos imaginar prospecção como primeira etapa. Existem 3 etapas na prospecção, Júnior, que é essa geração de demanda, é o volume, que é a captação. Segundo, a qualificação. Terceira, abordagem. Abordagem para saber quem que é o decisor. Ou se essa pessoa influencia na tomada de decisão do decisor. Ok. Certo? Então, eu vou fazer esse volume. Se eu errei na qualificação, esse cliente vai falar que está caro. Eu estou vendendo o produto certo para a pessoa errada. Ou talvez ele não está no momento de compra. Certo. E isso é determinante na abordagem. A segunda etapa é a etapa da apresentação, que também tem 3 etapas. Então, primeiro, eu vou me conectar, agora que eu estou com o decisor, eu vou me conectar com essa pessoa. Então, eu vou utilizar o rapport, que é uma técnica incrível. Nós poderíamos, talvez, um dia falar sobre isso. Muito legal. Que é lá onde eu ensino as pessoas a se comunicarem de uma forma muito mais eficiente, de uma forma, talvez, nunca vista na internet. O que eu vi na internet aí não tem aquilo que o Senso Sem Vendas tem. Que legal. Então, eu vou utilizar o rapport para me conectar, né? Utilizando algumas formas como espelhamento. Pô, você tá com o braço assim, eu vou colocar o braço assim. Sim. Pô, você torce pro Corinthians, eu vou falar que eu sou palmeirense. É verdade. Se você, Não se toca você no vota, assunto, então, né? Pode ter. exato, se a pessoa vai falar, pô... Eu voto no Bolsonaro, você vai falar do Lula? Exato. Então, se a pessoa vota no Lula, eu vou falar mal dele ou o contrário. Sim. Então, eu preciso me conectar com essa pessoa, de alguma forma, para quebrar o gelo. Segunda etapa da apresentação, depois da conexão, é o levantamento de necessidade. Aí eu posso utilizar algumas metodologias como Spin Selling, como Bent. Pegar a Bent aqui, tá? B-A-N-T. B, budget. Quanto que essa pessoa disponibiliza de marketing por dia? Por mês? Esse budget, esse orçamento, já está comprometido ou ele tem ainda lá um valor disponível para isso? Segundo, Ele pode fazer um remanejamento também, né? total. Aí é onde você entra com o levantamento de necessidade com boas perguntas. Que de repente essa pessoa nem... Que entra no teu 80-20. Sim. Ok. Que entra também na questão do seguinte: essa pessoa às vezes não está nem pensando, mas você foi tão cirúrgico na sua apresentação que você coloca aquilo como algo extremamente prioritário para ela. Despertou o desejo. Despertou o desejo. Então, primeiro, budget, essa pessoa tem dinheiro. Segundo, authority, acho que é assim que se pronuncia em inglês, autoridade. Essa pessoa com a qual estou falando tem poder de decisão? Nesse caso, sim, porque eu já estou falando com o decisor. Vamos para a próxima parte. N de necessidade. A solução que eu ofereço, de fato, resolve o problema dessa pessoa? Porque às vezes eu posso ser um bom vendedor, sair de lá com um pedido de dinheiro no bolso, mas eu fiz uma venda transacional e não uma venda consultiva. Qual que é a diferença? A diferença é que a venda transacional é uma troca. Por exemplo, eu quero comprar uma caneta. Quanto custa? Custa R$2. Então tá bom, tá aqui o dinheiro, dá aqui o produto. É venda transacional, que é a venda mais tradicional. É diferente de uma venda consultiva, onde eu vou fazer um diagnóstico para saber se a minha solução de fato resolve o problema daquela pessoa. E resolvendo gera recompra, né? Sim, Fideliza o cliente. Exatamente, que aí a gente vai trabalhar aqui sobre LTV, Lifetime Value, ou seja, o quanto de receita que essa pessoa gera para você ao longo do tempo de relacionamento. Essa recorrência, isso é fantástico, porque me traz previsibilidade. Né? E se o cliente compra mais de uma vez, porque vender uma vez não é difícil, não é? Você pode vender uma vez com as suas técnicas, com a sua persuasão, mas você só vende de novo se o cliente, de fato, vê que o seu produto, enxergar que o seu produto resolveu o problema dele. Depois, budget de orçamento, né? A de autoridade, N de necessidade, T de tempo. Quanto tempo que essa pessoa levaria para tomar a decisão, para implementar a minha solução? Porque às vezes a pessoa gostou, só que ela fala assim, Reis, só o mês que vem a gente vai se falar. Perfeito. Aí entra o quê? O fluxo de cadência para follow-up. Porque se eu não faço esse acompanhamento, Júnior, eu estou jogando praticamente os 5 recursos que todo ser humano tem fora, que é tempo, atenção, dinheiro, energia e sorriso. Você fala um CRM bem organizado. CRM seria fundamental. Mas hoje existe uma trava, tá? Por conta do CRM.
assim, comportamental do cliente, do vendedor. Quando eu pego um vendedor no geral, ou ele é um vendedor dominante, executor, ou ele é um comunicador. É difícil ele ser um vendedor, o bom ser organizado, né? Porque nesse caso entra mais na parte analítica, o cara que é mais metódico, que ele gosta de número, ele vai sentar ali, que ele é melhor com tarefa do que com pessoas. Como o vendedor que não se preocupa com a organização se organizar? Ele precisa implementar essa disciplina, não tem outro jeito. Tem outro jeito. É aquele negócio, o pobre Pode ser até uma agenda manual, mas tem que colocar a data lá. Ele precisa ter, o CRM seria fundamental, como você disse aqui, que aí você vai ver com clareza ali quem são as pessoas e como que elas vão avançar nas etapas. Ó, isso aqui, negociação, poxa, isso aqui já está... Tá quente. Tá quente. Esse é pro mês que vem. Então, para quem que eu tenho... porque assim, existem 3 tipos de contato, o frio, o morno e o quente. O morno é aquela pessoa que já quer comprar. Eu preciso destinar mais tempo aqui. É ou não é? Porque ele já quer comprar. Sim. Pô, é receita entrando, é dinheiro entrando. O quente, você tá falando. O quente. Isso. O morno, eu preciso, sabe, aprimorar ainda mais ou continuar a dar sequência no meu follow-up. No seu 816 aqui é fundamental nesse morno. Fundamental, porque aqui ele está num processo de aprendizado, de consideração da solução, né? Reconhecimento do problema, consideração da solução. E o frio, esse cara está inconsciente. Talvez Tem que nutrir ele, nutrir, até gerar o trazer desejo. ele para a consciência da tua marca, conhecer mais sobre... Criar relacionamento. Na minha visão, vendas é isso, né? É relacionamento. Quando você gera relacionamento, gera relevância e gera familiaridade, que são os 2 atributos que as pessoas têm hoje, que elas escolhem hoje, né, na hora de assistir um post, por exemplo, um vídeo, um Reels, hoje no Instagram. É ou não é? Sim. Relevância e familiaridade. Sim. Eu já vi isso aqui uma vez? Já vi. Pô, Foi legal, deixa eu ver de novo, aqui, gostei. Por quê? Porque é relevante. Então, primeiro relevância, depois familiaridade. Eu lembro quando eu fazia visitas ativas, né? Eu fiz muita visita ativa na época da segurança eletrônica. E naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, Nada não disso. tinha, não, era Orkut, né? Nós nem sabíamos utilizar o Orkut direito. Eu visitava, a pessoa não estava me esperando, chegava, me apresentava, tentava criar esse laço, essa conexão. Na maioria das vezes dava certo, porque é exercício. Eu vejo que é exercício mesmo. Buscava um elogio e tal. E aí, deixava o meu cartão de visita. Na época era cartão de visita. No final, eu fazia uma brincadeira. Eu falava assim, Herivelton, brinquei, tal. Mas você gravou meu nome? Ah, você é o... Ou às vezes ele falava, você é o Júnior. Ou você, como que é mesmo? Eu sou o Júnior da empresa tal, não esquece de mim, vou voltar aqui. Passava uma semana. Tava lá de Seu novo. João, tudo bem? Sim. Lembra de mim? Você é o seu João, eu sou o Júnior. E começava de novo. Se ele precisasse, mesmo se eu não fechasse com ele ao longo desse período, porque ele de fato não entendeu que a segurança eletrônica era importante para ele, mas se ele precisasse de segurança eletrônica, é do Júnior que ele ia comprar. Cadê meu cartãozinho, seu João? Jogou fora, seu João? Eu vou deixar aqui, ó. Sim. Então, criava esse laço. Isso foi montando uma carteira de clientes para mim absurda. Imagino. Porque depois de um ano, 6 meses, a galera começou a me ligar. Que legal. Da visita ativa lá de trás. Olha isso. É uma plantação. Total. Tem o lead que quer comprar, mas se você vai criando essa carteira de clientes, sem desanimar, né, Rei? Porque é duro, você faz visita ativa o dia inteiro e não fecha, gera uma frustração. Mas no outro dia você fecha 3, fecha 4, enfim. Total. Então vai te renovando. O vendedor é isso, né? Uma coisa que você disse aí que faz muito sentido, algumas observações aqui. Primeiro, que assim, 80% do tempo do vendedor ele está trabalhando de graça. Olha só. Até que ele fecha o negócio, ele está trabalhando de graça, sim ou não? Sim, de fato. Então, assim, ter essa mentalidade é importante. Um outro ponto que você disse aí é o seguinte, Dirham falava isso. Não se apegue emocionalmente ao resultado. Certo. Não se apegue emocionalmente ao resultado. Se eu saio com a pressão de que eu tenho que vender X por dia, é importante ter meta, tá? Mas eu não posso sair pressionado, entendeu? Eu preciso... Já pensando também no boleto que vai vencer. Pior ainda. Pior, porque assim, você acaba transparecendo isso. Lembra? 55% da nossa comunicação é não verbal. Mesmo que eu não comunico, a pessoa está conseguindo ler aquilo. Sim. Então eu preciso saber também discernir isso também. Boa. É que assim, nesse caso, o que a pessoa precisa fazer? Focar na aquisição de novas habilidades. Por que o cliente não está fechando? Júnior, quando eu jogava futebol, sabe o que nós fazíamos após o jogo? Treinava? Não, depois... Batia a falta? Depois do jogo... Hoje o pessoal fica batendo falta. Vamos colocar aí depois do jogo, não. Um dia após o jogo. Ok. Nós íamos para uma sala para discutir o desempenho de cada jogador. Olha que legal. Agora, qual vendedor que Mas faz um isso? dando feedback do outro? Não, o técnico dando feedback. Ah, tá, ok.
Hoje isso é muito mais efetivo porque você tem lá tudo gravado, tudo certinho. Hoje tem Ó, tá vendo essa parte tem aqui? até Ó, um você mapa de deveria... calor hoje, né? Exatamente, você tinha que ter cobrido o fulano, ó, porque o gol saiu por causa disso aqui, ó. A pessoa, opa, preciso melhorar. Agora, qual vendedor que faz isso? Então, o que que ele precisa fazer? Focar na aquisição de novas habilidades e não se apegar emocionalmente ao resultado. É um feedback próprio ali, né? Próprio. Você pode pegar todos os atletas de alta performance, Júnior. Todos eles fazem isso. Que legal. Ele olha o que ele precisa melhorar. Então, ele vai ajustando, ele vai melhorando. Pô, é na abordagem? Como que está a sua abordagem? Você está fazendo as perguntas certas? Né? É no fechamento? Porque, às vezes, boa parte hoje... As duas dores das empresas hoje, Júnior, são duas na hora da venda. Prospecção e fechamento. É esse Certo. volume, trazer, trazer o lead, trazer essa quantidade. a quantidade. Às vezes chega, ele não está sabendo fechar. Então, O Márcio fala que é 50-50. 50% de responsabilidade do lead chegar, da agência trazer esse lead, e 50% do fechamento. Exatamente. A agência ela faz o quê? Imagina nós jogando vôlei. Eu vou levantar a bola. Aham, Se você não está sabendo passar da barreira, aí é contigo. certo. Né? As empresas que têm esse entendimento, perfeito. Né? Que as agências de marketing sofrem por causa disso. Sofre. Que às vezes na cabeça do empreendedor, ele acha que a agência tem que vender. Não, a agência gera demanda. É. Mas eu acho muito interessante, foi bom você falar isso. Eu tenho conversado muito com o pessoal de agência. Hoje, o cara que está ali no, programando, fazendo as campanhas no Google, por exemplo, ele está tendo a necessidade de falar com a equipe comercial. Não é com o Júnior que ele tem que falar, ele tem que falar com quem está na ponta ali conversando, para entender a qualidade do lead, como está sendo. E para ele ver também como que o pessoal da área comercial está abordando esse lead, para dar tranquilidade para ele. Total. Porque é aquilo, né? Pô, tô levando o lead lá, o pessoal está me cobrando que não está vendendo, mas eu tô colocando o lead lá dentro. E aí, né? Nós tínhamos uma cliente assim na agência, né? Além dos 100 vendas, como você sabe, nós temos a agência. Sim. Marca sua marca lá. Uma vez a cliente falou assim: hey, chegou 200 leads aqui para mim e eu não fechei nenhum. Agora, fala para mim. Poxa vida. Onde está o problema? Sim. Ô Marquinhos, só uma... Esse aí está no Ciência Sem Vendas ou está no Herivelto Fernandes? Ah, então tá bom, obrigado. Desculpa, tá, Júnior, tem como cortar isso lá depois? Ah, deixa aí, vou deixar direto, não vou cortar não, manda bala. Então tá bom. Então, assim, é importante a gente ter esse entendimento. Mas bora lá, dentro daquilo que você estava perguntando, não sei se... Ó, esse lado pega o mais gordinho, pô, você tem que pegar o de lá. Tá ao vivo? Tem que pegar o de lá, pô. Ele tá de brincadeira comigo. Dá uma né, murchada na barriga aí que tá pô. tudo certo, tá? Ô, Júnior, aquilo que você falou sobre as pessoas fazer o que precisa ser feito, eu tenho uma fala sobre isso, né? Pobre faz o que gosta, rico faz o que precisa ser feito. Pobre, quando eu falo, não é financeiramente, porque ser rico não é o quanto de dinheiro você possui. Ser rico é o estado de espírito, né? É o quão preparado você está. Então, quando eu falo, pô, eu preciso fazer um vídeo, não faço, porque o foco está em mim, não está no meu cliente. Todas as pessoas que você pega, que elas precisam fazer um vídeo, ela está pensando mais nela do que no cliente. Como tá meu cabelo? Como que o pessoal vai me olhar? Eu tô me sentindo feio, enfim, tem essas coisas. Exato. Hein? Nós que olhamos mais, nós que reparamos mais em nós mesmos, né? Total. É incrível isso. Então, assim, esquece isso, você que está nos acompanhando aqui. O foco não é você. O foco é o cliente. Tem que ter o foco total nas dores e necessidades do cliente. É a mensagem que você está passando. Legal. E o vídeo, eu até falei isso aqui na última vez, o vídeo, mais ou menos, ele é infinitamente melhor do que o vídeo que você nunca fez. Fato. É ou não é? Então, se a pessoa faz isso, pô, ele vai fazer o papel dele. Depois isso vai converter em vendas, vai colocar dinheiro no bolso, vai realizar o sonho dele, tá tudo certo. Show. Como que eu tô de tempo, Marquinho? 43 minutos. Pô, tem 17 minutos ainda? Rapaz, tô tendo uma aula aqui hoje incrível. O pessoal vai adorar. O Júnior tá falando isso, mas ele é fera, cara. Não, mas aqui eu tenho muito para aprender com você. E como você evoluiu de conhecimento, eu sei que você é um estudioso, Herivelton. E você tem uma empresa consolidada hoje devido a essa dedicação que você tem aos estudos também, né? Total. Desde a época do Top Ninjas, eu já via você trazendo algumas coisas diferentes para nós lá. Então, hoje eu vejo o Herivelton profissional. Eu tenho até liberdade, falei isso que eu sou seu amigo, te considero um amigo. Claro. Essa evolução, cara, os seus clientes devem estar tendo muito resultado de fato e parabéns. Obrigado. Só que eu quero... Nós estávamos falando antes, até pedi permissão para você me permitir falar sobre isso, né? Falei, cara, como que você está com conhecimento, né? E você falou, Júnior, eu tive uma palavra de Deus. Eu tive um presente de Deus. Um presente de Deus. Exatamente. Conta para mim, Herivelton. Isso faz mais ou menos uns 3 meses. Nós estávamos na igreja, eu sou cristão também, assim como você, né? Sim. E tem pessoas que não acreditam, mas eu acredito
fielmente que Deus usa outras pessoas para falar com você. Sim. Está na Bíblia, inclusive, isso. E eu estava ali, sabe, aquele momento de muita entrega das pessoas, e eu estava ali no meu jeito, né? Eu não sou tão eloquente assim, né? Tem pessoas que já pulam, né, gritam. Eu sou mais na minha, até gostaria de ser, mas eu sou Sim. assim. De repente chegou, até vou falar o nome dela, que ela estará inclusive na imersão, a Tamires legal. Almeida, que ela é uma pessoa muito usada por Deus, tem um chamado lindo. E ela chegou e falou assim: "Hey, Deus pediu para você ajoelhar aí". Eu falei: "Claro, agora". Sim, né? E ela começou ali a falar, profetizar. E Deus disse o seguinte para mim, usando a boca dela, falou assim: "Ó, a partir de agora eu derramo sobre ti a minha sabedoria". Rapaz. Assim, sabe, coisa linda. Eu recebi um presente absurdo Rapaz. de Deus. E ele falou o seguinte: "Eu vou colocar pessoas junto com você, na sala junto com você, e essas pessoas vão falar assim: mas como que pode? Como que pode tanto conhecimento assim vindo de uma pessoa?". Então, assim, Júnior, é 50-50. Eu faço a minha parte, eu preciso Sim. estudar. O meu patrimônio hoje, meu maior patrimônio é o meu conhecimento. Mas eu tenho uma dádiva divina, né? Deus colocou sobre mim a sabedoria. E não, eu não sou um cara iluminado que Deus me deu sabedoria. A Bíblia fala o quê? Pô, se você não tem sabedoria, peça que ele te dará. O que Salomão fez? Pediu sabedoria. Pediu sabedoria, não Até pediu dinheiro. Eu escrevi o nome aqui, Salomão, para falar sobre. É isso aí, não pediu dinheiro. Não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria. Eu venho pedindo isso a Deus. Então, assim, hoje, até tive uma... deixa eu concluir. Aí ele falou sobre isso, falou assim: "Olha, eu vou colocar pessoas que têm muito mais resultado que você para te ouvir. Que legal. Inclusive para você levar a minha palavra". Que legal. Lógico que eu não misturo as coisas, mas no momento certo, Claro. quando eu enxergo que a pessoa precisa de Deus, eu falo de Deus para ela. Legal. Assim, ó, calma aí, vamos fechar essa parte aqui. Eu tenho que falar alguma coisa aqui para você que Deus está me incomodando, eu preciso te falar. E ali eu falo de Deus para ela, falo assim: "Hey, eu estou passando exatamente isso". Que legal. Entendeu? Cara. Então, assim, aquele dia foi muito gostoso, Pô, foi muito sensacional, lindo, sabe? Ficou cara. marcado para mim. De Sensacional. vez em quando eu chego na Tamires e falo assim: "Tamires, você Não lembra tem mais nada, não? você lembra de tudo aquilo que Deus disse?". Falou: "Eu lembro. Tem como você repetir para mim?". Né? Então, ela, assim, ela é muito usada por Deus, uma pessoa do bem ali. E, assim, foi muito incrível toda aquela experiência, sabe, Júnior? Que, assim, Cara. a gente vem... O nosso propósito é ajudar as pessoas. Eu Sim. digo que a nossa missão é ajudar empreendedores a empregar mais pessoas. Show. Essa é a nossa A missão. árvore frutificar. Exatamente. Então, hoje, eu assim, pô, tem muitas pessoas lá, inclusive teve pessoas que estiveram aqui no podcast que faturaram 16 milhões e estiveram conosco lá Caramba. na imersão. Um Sentiu jovem, a necessidade de evoluir também. Né? exato. Então, assim, ele tem um resultado absurdo, assim, muito maior do que o meu, cara. E baseado no que a Tamires falou para você. Baseado no que ela disse. Que legal. Então, ela falou assim, inclusive, eu vou te colocar na frente de executivos que não que vai te escutar você pela posição que você está hoje e não escutaria ninguém. Que legal. Ele vai te dar ouvido para você falar da minha palavra. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Aquilo que, né? E lógico, ele me deu essa posição para eu também levar o evangelho, para falar para as pessoas, né, que existe ali um Deus que pode mudar muita coisa. E você que está nos ouvindo aqui, é fé em Deus, cara. Você tem que ter fé, você tem que acreditar, né, no intangível. Né? Pô, vai dar certo, estou fazendo o meu melhor com as condições que eu tenho, vou para cima, vou, sabe, trabalhar todos os dias, é nisso que eu acredito. Ontem eu acordei e Deus disse o seguinte: liga. Sabe quando você acorda e fala assim, liga? E eu comecei a ligar. Para prospectos? Para várias pessoas que sabe que está nessa minha base. Tá. E, cara, assim, saiu coisas lindas, entendeu? Então, assim, eu tenho que estar também conectado com Deus. Me conectar com Ele, para estar sensível à voz do Espírito Santo, para que eu possa... né, usufruir daquilo que ele tem de melhor para mim. Porque às vezes eu estou tão focado em algumas coisas e eu estou falando assim, não, calma, meu filho, é aqui, ó, que você tem que ir. Então, e às vezes a gente não tem o discernimento também de entender o que Deus quer da gente, exatamente. Né? Não, porque não para ouvir, não para para buscar. Exatamente. Né? E eu creio muito nisso no orar e ação. Orar e ação, né? Agir, faça a sua parte, pô. Porque se só oração pedir para Deus desse dinheiro, resultado, enfim, né? Então eu vou ficar parado esperando. Não existe isso. Tem uma frase que traduz isso, né? Ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você. Topzera. É ou não é? Vou fazer a minha parte com Deus, mas calma aí, eu tenho que dar o meu melhor também. Show de bola. Todos os dias. Cara, que história linda, parabéns, viu? Eu fico muito feliz de fazer parte da tua vida, ver você evoluindo, crescendo e levando um produto maravilhoso, graças a Deus, abençoando vidas aí profissionalmente, né? Graças e a também Deus. Levando a palavra, eu acho que é um Com dom certeza. e é uma luta diária, você Total. se manter firme ali,
com as dificuldades, vem notícia ruim, hoje até postei, né? A regra das 24 horas. 24 horas para você digerir uma derrota ou uma notícia ruim, e 24 horas para você comemorar uma vitória ou também receber ou ter uma conquista, né? 24 horas para os dois. Os dois, verdade. Zero game. Continua de novo, né? Todo dia que nós temos boas notícias, às vezes é surpreendido por algumas situações da vida, né? Dá um baque, dá um baque. 24 horas para isso também. E no outro dia, depois da tempestade, vem a bonança, vem o arco-íris, né? E tá tudo certo. A vida é assim, né, Ju? A vida é assim. E a vida do empreendedor é assim. Aquilo que nós falamos no começo. O cara tem um dia difícil, só recebeu não, notícias ruins ali no dia. Não está fechando, está demorando para bater a meta ali, fechar a tiragem, por exemplo. Aí no outro dia vem 4, 5. Vem 4, exatamente. Eu tenho histórias fantásticas da rede, pessoas que não vendeu num dia, no outro dia vendeu 6, 7. Então é muito legal, né? Como eu tenho um tempinho ainda, vamos lá. Eu quero te apertar aqui. Cara, até agora está sendo incrível. Uma vez você me falou uma frase muito interessante. Nós estávamos vindo de Jales, se eu não me engano. E eu falei, Herivelton, o que você fala para o cara quando chega lá no cliente, o dono não está e o gerente fala que vai passar para o dono? E aí você falou assim para mim, eu pergunto para o gerente, se fosse ele decidir, ele compraria? Olha só, você tem a memória boa, hein? Eu lembrei, porque eu levei isso num treinamento de vendas nosso. Top. Essa frase tua marcou demais para mim. Legal. E aí, tem algo a mais para fazer fora isso? Tem, porque assim, geralmente a pessoa, quando você passa, é o beijo da morte para muitos vendedores, a pessoa fala assim, vou pensar. O pior que isso eu vou falar para o cônjuge, né, ou para o meu sócio. Então, essa frase, eu trago ela para que buscar o comprometimento dessa pessoa. Então, essa pessoa fala o seguinte, eu vou falar com o meu sócio. Aí eu falo assim, tá, mas se dependesse só de você fecharia comigo agora? E calo. A pessoa, não, se dependesse de mim, eu fecharia com você agora. Tirando isso, então quer dizer que tirando o fato dele decidir, você já fecharia comigo agora. Fala sim. O que você mais gostou que você vai levar para o seu... Top, é isso. Para o seu sócio. Para saber se de fato ele compreendeu mesmo. Porque, Júnior, já percebeu, por exemplo, quando você chega lá, você vai falar com a sua esposa com relação a alguma coisa que você precisa decidir com ela. O teu posicionamento é determinante se ela vai querer ou não? Você fala assim, nossa, amor, eu vi um negócio ali top, meu. Nossa, sensacional. Não, você tem que ver. Pô, a postura. Aí você fala assim, então, eu tenho que falar um negócio com você aqui, mas eu não sei, viu? Pensando aqui, eu acho que não compensa. Mas o que é? O seu posicionamento já determina. Então, vamos lá. Faz de novo essa sequência. Se fosse você comprar, você compraria? Isso, se dependesse só de você compraria comigo agora? Você fecharia comigo agora? Não. Você vai imaginar que ele fala o seguinte, não, eu preciso ver. Então, o que mais te impede? Tem mais alguma coisa que te impede? Tirando o fato de você falar com o sócio, não é por quê. Que as pessoas falam assim, por que você não quer fechar? Não, esquece o porquê. A palavra correta é o que te impede. Tem um método do vendedor brutal que as pessoas vão encontrar lá no meu canal, que é um vídeo que eu falo do fechamento brutal, que são 4 etapas. Primeiro, descubra a objeção. Segundo, isole a objeção. Terceiro, contorne a objeção. Quarto, avance. Então, primeiro, vamos imaginar que a pessoa fala o seguinte, eu preciso ver com o meu sócio, essa mesma objeção, tá? Que existe várias. Eu vou pensar, eu não tenho dinheiro, tá caro, né? Existem outras, né? Não sei, não funciona. Existem várias objeções, vamos imaginar essa. Então, eu falo o seguinte para a pessoa, é só isso que te impede? Então, o fato de você falar, é só isso? Se o seu sócio decidir sim, você fecha comigo? Não, sim. Então, mas se depender de você, então, você fecharia comigo agora? Sim. Sim. Vamos imaginar que a pessoa fala assim, não é só isso, mas eu vamos preciso no de dinheiro. Vamos no sim. Vamos finalizar o sim. Sim, fecharia. Então tá bom. O que você mais gostou dentro do que eu te apresentei? Top. Aí eu posso utilizar a técnica do ou. Disso ou daquilo. Cita aí alguns benefícios que você, por exemplo, do seu nicho. Tá. Tipo. O alcance, você gostou mais do alcance ou você pensa na fixação de marca? Enfim, ótimo. O que você mais gostou? Do alcance. Legal. Bom, se você vai falar com o seu sócio, o que você acha de nós dois, eu e você, falar junto com ele? Porque assim, eu sou especialista nisso. Né? Então, se ele tiver alguma dúvida, eu vou estar lá para sanar. O que você acha? A pessoa fala assim, legal.
Mas qual que seria o melhor dia, então, para a gente poder falar com o seu sócio? Amanhã ou depois? Sempre duas opções. A técnica ou. Ah, pode ser amanhã. De manhã ou à tarde? À tarde, às 5 às 6, eu vou fechando. Não, às 5 horas mais ou menos é um bom Tem que operador. definir, tem que sair dali Opa, definido o horário. Porque assim, ó, você disse uma coisa lá que eu até ia. É a chamada para ação que você fala? Chamada para ação também. Que Não, nesse- mas vamos, te cortei, continua o que você Dentro do que você falou lá, que a pessoa precisa aparecer, eu tenho uma fala para isso, né? Galinha que bota ovo e não canta, vira canja. falando. Eu Boa. preciso aparecer de graça, eu tenho que estar ali o tempo todo como você fez, mostrando lá, né, na parte de segurança, quando você trabalhava lá. Aham. O segundo ponto é o seguinte, nunca saia de uma reunião sem uma outra reunião agendada. É meta. Saia de uma reunião com outra reunião agendada. Se você não sair daquela reunião com outra reunião agendada, esquece. Assim, você vai ter que contar com a sorte, sabe? Ou de repente com a sua boa apresentação que você fez. Então saia daquela reunião com uma outra reunião agendada. Sensacional. Independente da objeção. Então essa pessoa tem que fazer o quê? Ó, encontrei objeção. Ok, Vamos imaginar que a objeção seja falar com o sócio, que eu já isolei ela aqui. isolei. Então, tirando isso, você fecharia comigo? Tirando a questão de falar com o seu sócio, você Sim, fecharia comigo? fecharia. Tirando a questão de falar com que está caro, se fosse mais acessível, você fecharia comigo? Sim, Um fecharia. exemplo. Estou isolando. Sim. Tirando isso. O que você gostou mais? Do público que vai alcançar, que tem tudo a ver com a sua loja, ou a fixação, enfim. Aí Aí você eu posso implementar um outro argumento. Tirando isso, você fecharia comigo? Ou tem mais alguma coisa que te impede? Que a primeira objeção, ô Júnior, não é a real objeção. Já ouviu falar a técnica de descascar cebola? Não, A objeção é assim. Você usa a primeira camada? não. Raramente. Você vai tirar aquela camada, é a mesma coisa a objeção. Você tem que usar a regra dos 5 porquês em formato de perguntas para que essa pessoa possa, digamos assim, falar a real para você. Porque o que eu preciso fazer? Descobrir a objeção. Para isso eu tenho uma técnica chamada Duque do Wellington, que eu utilizo para as pessoas que estão indecisas. Então eu coloco de um lado, coloco um papel, falo assim, ó, se você me permite, eu posso te ajudar nessa tomada de decisão, embora você vai decidir, eu só vou te orientar. Eu vou colocar assim, ó, um risco no meio, porque sim, porque não. Ó, por que você deve investir? Eu vou ajudar essa pessoa. Ó, você tem que, ó, por quê? Por causa da sua marca, branding, posicionamento, vai gerar familiaridade, você vai ser mais visto. A sua marca vai estar em todas as mesas, entendeu? Eu vou elencando ali, eu vou ajudar ela. Certo? Quando eu falo por que não, eu dou a caneta na mão dela e me calo. Ali eu não ajudo ela. Por que não? Fala para mim por que não. Sensacional. E Duque de Wellington, na época, era uma posição. Arthur Wellesley foi o cara que inventou essa técnica, que Cara, ele muito tomava para legal. tomar decisão. Então, tá lá com o caderninho, faz o risquinho ali. Essa é uma das técnicas Sim, do fechamento top, brutal. mas é que Tá eu tô- lá muito mais específica, tá? Se Tá você- nesse vídeo do treinamento aí. Tá no curso Fechamento Brutal no nosso canal lá, tá lá. Sensacional. Aí, quando a pessoa coloca por que não, pronto, encontrei a objeção. É isso que eu preciso encontrar, a objeção, para tratar ela. Não é? Perfeito, Se eu não claro. encontro a objeção, eu vou ficar como que Falando e Exato, sai para onde ao, vai. ao vento. Então, você tem que precisar ser específico. Os 7% nas palavras, no conceito de Abraham Abraham, que a gente comentou aqui sobre o poder do convencimento, esses 7% das palavras tem que fazer perguntas inteligentes ali. Então, ali, é para falar o seguinte, eu posso utilizar, inclusive, essa técnica do Duque de Wellington de uma O outra cara que forma. falou não também. Você pode. O cara falou não. Então- Falei não para você. Isso. Eu posso entrar com essa técnica. Eu vou Total. listar. Então me passa aqui. Tá, só que aí eu utilizo ela com outro formato. Mas deixa eu Ah, terminar tá. aqui. Terminei. Vamos lá. Vamos imaginar que essa pessoa colocou não. Ele vai olhar o tanto de benefícios comparado com a quantidade de objeção. A balança. Assim, ó, racionalmente falando, você conseguiu enxergar a quantidade de benefícios que o senhor vai ter? O que mais te impede? Tirando isso daqui, eu falo, eu estou isolando a objeção. Tirando isso aqui, tem mais alguma coisa que te impede? Não, meu problema é esse. De repente, o problema dele é condição de pagamento, forma de pagamento. Assim, ó, vou fazer o seguinte, aí entra outra técnica. Se eu ligar e falar diretamente com o meu diretor comercial, com o meu gerente, enfim. Por isso que é importante você, que está nos ouvindo aqui, não se passar como dono. Primeiro que você perde força na negociação. Você tem que ser o representante da empresa. Se eu ligar e falar com essa pessoa para a gente melhorar essa condição de fechamento, de pagamento, você fecha comigo? Ó, se eu, você. É condicional. Se eu ligar e conseguir melhores condições, você fecha comigo agora? E o calo. Aqui é quem falar primeiro perde.
ou ganha. Entendi. O pessoal fala assim, não, consigo. Então, só um momentinho que eu já vou ligar para ele. Aí, mas e se eu sou o cara? Meu, combina Você com vai ter que alguém. fazer um teatro ali, entendeu? Mas você não está manipulando? Não. Isso é influenciação. Imagina a persuasão. Persuasão é uma faca de dois gumes. Dentro da persuasão existe influência e manipulação. Qual que é a diferença? A diferença está na intenção e no resultado. Eu sei que isso vai ajudar ele, então não estou manipulando, estou influenciando. A manipulação acontece quando só eu ganho. Sim. A influenciação acontece quando os dois ganham. Existe o ganha-ganha. Sim. Então, estou utilizando, eu não estou errando, está tudo bem. Tá? Tem pessoas que são extremamente criteriosas com relação a isso. Acho ele que é uma trava. mentira. Exato. Não, aqui eu estou no processo de influenciação. Eu ganho, ele ganha. Quem tem dificuldade, deixa combinado com um amigo, que você vai ligar de vez em quando. O Robert Kiyosaki, o sócio dele era o gato dele. No livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala isso. Era o gato. Por quê? Porque se ele falasse que era só ele perdia força na negociação. Agora, uma outra forma de utilizar essa técnica do de Wellington é o seguinte: eu mostrar o concorrente dele. Eu coloco ele e o concorrente. Aí é o tal da escassez também? Entra um pouquinho na escassez isso? Não necessariamente. Não necessariamente, É tá. porque aqui eu quero mostrar para ele o seguinte: Tá. seu concorrente, como que é o marketing dele? Comparativo. Quem que é o seu principal concorrente? Eu vou lá dar uma olhada. Ó, o marketing do seu concorrente está top, ó. Eu vou lá dar uma olhada e falo assim, seu concorrente A tem grama isso? do vizinho tá mais bonita, hein? Tem isso? Ou eu posso falar o seguinte, ó, o seu concorrente, eu não quero fazer isso, mas eu preciso vender. Talvez uma hora eu chego nele. O senhor acredita que se eu chegar nele, ele vai deixar essa oportunidade passar? Aí eu implemento uma outra Aí fala. é escassez. Aí eu entro, exatamente. Aí eu entro uma outra fala. O senhor se considera uma pessoa decidida ou costuma perder oportunidades como essa? Depois que eu elenquei todos os motivos, as razões, eu entro com essa fala, com essa estrutura. O senhor se considera uma pessoa decidida, vendo todos esses benefícios, ou costuma perder oportunidades assim? E o calo, entendeu? Eu preciso ser incisivo. O que acontece com o vendedor? Ele tem medo. Ele tem medo de fazer tudo isso que eu estou ensinando. Top. Ô, Tem Júnior, mesmo, tem mesmo. Ô, Júnior, de E verdade. na verdade, então, o treinamento brutal... O fechamento o brutal fechamento é isso. é brutal isso daí mesmo. E não brutal que eu sou mal educado, Não, pô. brutal que eu sou incisivo. Eu sei o que é bom para você, aí entra o Astuto conjunto ali. de crença. Eu acredito em mim, no produto, na empresa e no mercado. Eu tenho que ter esse conjunto de crença bem estabelecido na minha mente. Senão eu vou titubear. Na hora de lá eu vou titubear. Você sabe qual que é a maior vantagem competitiva que eu tenho? As pessoas falam o seguinte, eu consigo ver muita verdade em você. Por que eu tenho verdade? Porque eu acredito no que eu faço. Isso transmite. É o primeiro ponto. Pronto. É o primeiro ponto. E estabelecimento de confiança, ô Júnior, é a primeira etapa no funil de vendas. Você vende, você compra de quem você não confia? De jeito nenhuma bala. Ninguém. Ninguém. Então eu preciso estabelecer confiança. Ou seja, muitas das vezes a pessoa compra pela sua convicção. Ela compra pelo que você está dizendo a ela. Ela gostou tanto de você e falou assim, cara, gostei. Confio. As pessoas hoje elas estão carentes de mentores, elas estão carentes de líderes. O Robert Cialdini, no livro As Armas da Persuasão, ele fala o seguinte, que 95% das pessoas são imitadoras. Apenas 5% das pessoas são iniciadoras, ou seja, grande parte das pessoas não são líderes, eles são liderados. E eles buscam quem? Um líder. E o vendedor ele pode ser um líder, o empreendedor ele é um líder. É ou não é? Ele Sim. tem que mostrar para a pessoa o melhor caminho. Então, quando eu vou fazer um treinamento, quando eu vou dar uma palestra, quando as pessoas vão na minha imersão, elas saem de lá como mentor delas. Porque eu consegui passar isso com muita clareza Sim. e direcionamento para elas. Uma coisa que todas as pessoas dizem lá na imersão, a sua didática, cara, dá vontade de ficar o dia inteiro te ouvindo. Lógico, eu estudo, Verdade. eu aprendo, eu estou aqui É porque você vai desbravando, né? mostrando o caminho, passo Não, a mas passo. cada situação você abre 3. Mas a outra situação desses 3 sabe mais 3. A gente poderia ficar horas falando aqui Sim. sobre esse mesmo assunto, entendeu? Sim, Porque sim. assim, é muito complexo, mas a pessoa fala, mas é muito difícil. É difícil até ficar fácil. É como andar de bicicleta, era Cara, mas difícil. tá até sendo ficar uma fácil. aula. Tá sendo uma aula hoje aqui. Eu falei... Primeiro podcast que eu falo pouquinho, só ouvindo. Tem É ou mais não é, uma hora aí, Marquinhos? Fiquei quietinho hoje, hein, Marquinhos? Você viu? Caramba, tô aqui impressionado. Tivemos uma aula, aprendi demais. Tem legal. quantos minutos? Já deu 1h04? Posso só fazer uma última pergunta, Marquinhos? Você é especialista, principalmente em marketing digital, né? Fora tudo isso de gestão, você tem essa expertise incrível aí. Como franqueado Achei no Pão, essa é para eu finalizar, tá bom?
trabalhar o on e o off junto. Você deu várias técnicas ao longo, é uma soma. Hoje nós temos o QR Code no saquinho de pão, que a pessoa bate o QR Code, abre o Achei no Pão Ofertas, Sim. e ali tem localização, telefone, vídeo, foto. Eu já estou tentando não, nós levamos o digital para o saquinho de pão. Já estamos estudando a realidade, aquela virtual aumentada para nós colocarmos no saquinho também, estou esperando. Então, estou buscando, de fato, legal. Levar o digital também para o saquinho de pão. Fora isso, pessoal, não fica me cobrando, eu tô cotando ainda, estou em estudo a realidade aumentada. Não, pessoal, Júnior, cadê a realidade aumentada? É bom para descobrir quem assistiu. Isso. Quem assistiu vai me falar, vai me perguntar sobre isso, beleza? E não vale falar para os outros franqueados, hein? Pergunta você. Como trabalhar o on e o off hoje? Porque assim, nós temos um produto, vou te dar um exemplo. O saquinho de pão, a publicidade do saquinho de pão, eu falei de 2 benefícios aqui só, alcance e fixação, e você trouxe também a parte do tomar o café da manhã todos os dias ali com o cliente, num momento bacana, tal, que ele vai prestar atenção, o saquinho é colorido, chama a atenção. Total. Então nós temos um produto que, embora seja off, ele não sai de moda. O brasileiro, 97% do brasileiro come pão. Eu costumo falar que ninguém vai na padaria, pega o pãozinho, coloca dentro do saquinho, a hora que está indo para casa, joga o saquinho fora e leva o pão para dentro de casa. Não tem jeito. Eu comparo a mídia da Achei no Pão com a TV, que entra dentro da sua casa. Sim. Ok? Então, na pandemia, Rei, nós batemos recorde de tiragem. É mesmo? Por quê, Rei? O que aconteceu? A padaria não fechou. O lojista precisava avisar as pessoas que agora ele está fazendo sacolinha para levar em casa. Total. Foi top, né? E ainda estamos num nível bem bacana de tiragem, está mantendo, essa régua está legal. Mas como trabalhar o online com o offline? Porque quando eu chego no cliente, as pessoas estão tão Facebook, Instagram. Só isso, né? Só isso. Eles, mas eu estou fazendo no Facebook, você já deu a dica de entender verbas, pode redirecionar, ok. Mas como juntar os dois para o vendedor fechar o negócio? Então, Júnior, é igual tocar bateria, né? Você não toca só em uma peça, você toca em todas. Uma coisa que é importante a gente entender aqui é o seguinte, essa pergunta é como vender mais no digital. É o físico com o digital. É como vender mais no digital. Então, assim, hoje as pessoas, o que acontecia muito no passado, dentro da sua pergunta, no multinível. Eu fiquei 5 anos lá, aprendi muitas coisas maravilhosas. Aprendeu pra caramba, né? Porque o multinível é uma venda brutal. Não, é agressiva, né? E é todo final de semana treinamentos. Todo final de semana. Imagina 5 anos treinando todo final de semana. Poxa, uma hora você fica bom. Coisa. Então, o que acontecia com muitos líderes? Eles chegavam assim, às vezes eles iam para outras convenções, eu também era líder, só que tinha outros líderes que tinham patamares acima. Então, eram reuniões restritas para determinados patamares. Então eles chegavam lá loucos, tipo assim, nossa, cara, essa estratégia aqui vai ser sensacional, que vai fazer a gente crescer. Mas sabe o que acontecia? Vendia para outras, a ideia para a gente de que aquela era a estratégia. Aí sabe o que acontecia? Deixava de fazer as outras que estavam funcionando até aquela hora. Então erravam. Por quê? Porque as pessoas que, assim, nossa, quem sabe essa eu consigo, que não está tendo resultado. Então eu colocava toda a fé nele lá. Sabe o que acontecia? Essa pessoa, de repente, não tinha um bom desempenho, ele desistia do negócio. Assim, cara, tentei de tudo na cabeça dele. Acho que essa estratégia deu certo para outro, deu certo para mim, o negócio não é para mim, ele trazia para ele. Que é o que eu chamo de agravante de crença personalização. A pessoa traz para ele o que não é para ele. Então, o que eu falo hoje é o seguinte, você tem que manter os dois na mesma intensidade. O telefone hoje, Júnior, ainda continua sendo uma grande ferramenta. O tete-a-tete, as pessoas estão carentes disso. Um não interfere no outro. Não, o não digital, invalida o outro. Ele pode continuar ali, sim, no Instagram, deve. Tá no outdoor, continua. Sim. Tá na rádio, continua. Sim. Vamos entender o conceito do marketing agindo no mercado? Como que eu vou agir no mercado? Diversificando os canais de venda. Você gosta de pescar, Júnior? Eu gosto. Quando você vai pescar, você leva o quê? Levo varinha, levo varinha e molinete. Eu não pesco molinete, só com varinha. Levo o barco, então, motor. Mas você diversifica as iscas. Sim. Não o canal. Certo? Certo. Agora imagina que eu levo a mesma quantidade de isca e vamos imaginar que a vara é um canal, a molinete é um canal, a rede é um canal, a tarrafa é um canal. Ó, eu tenho 4 canais. Sim. Com
4 iscas. Mas a e gente você deixa só umas tem mas a gente deixa umas varinhas armadas a mais. Tudo bem. Mas às vezes tem peixe que você pega com tarrafo. Sim, não Tem tem peixe que você como. pega com rede. Não tem como, O que eu verdade. quero dizer com isso? Marketing é você diversificar os canais de aquisição. Você leu o livro Tração? Não, não conheço. Eu vou te mandar depois o nome. Ele fala de 19 canais. 19, Olha rei. isso, olha isso. E faça também o que as pessoas não estão fazendo. Porque, por exemplo, o TikTok. Vamos dar um exemplo do TikTok. Aham. Eu não gosto de TikTok. Só que hoje o TikTok está entregando muito mais que o Instagram. O pessoal, os especialistas Com estão certeza, falando, com certeza. né? Então, por que não fazer o TikTok? Por que não? Verdade. Né? Tem blogs, tem, enfim. Então, faça o que a galera não está fazendo. Ó, uma né? coisa que eu faço muito, Júnior, que eu acredito que o seu franqueado nada impede ele de fazer, sabe o que é? O que a gente fazia na Renaudet. Hoje eu faço workshop gratuito. Então eu entrego o conteúdo. Chega no final, eu faço um pitch de vendas para imersão. E workshop, sabe o que é hoje? Palestra, sabe o que é? Ferramenta para construção de marca. Branding. Top. Imagina chamar lá os 10 empreendedores para aprender mais sobre marketing. O franqueado vai falar sobre marketing, ele estuda lá, coloca 7, 8 slides, fica 1 hora falando. No final De ele tem graça. muito mais autoridade sobre essas Perfeito, pessoas, cara. Perfeito. Então, assim, é um outro canal. Eu tenho vários canais. Legal. Se você entrar no Telegram, eu tô lá. Se você entrar no TikTok, eu tô lá. No Sim, LinkedIn, eu tô lá. No Facebook, eu tô lá. Outro dia, falando com a criançada, quinta-feira passada, perdão, tava lá com a gente comendo com o pessoal, fui lá ficar com as crianças. Eu gosto de ficar com as crianças, eu gosto de muita, assim, sabe, aquela... como que eu posso A dizer? verdade deles, a A sinceridade, verdade é essa, a pureza. A pureza, exatamente. Aí eu falei assim, o que vocês estão vendo? Ah, a gente tá aqui. Aí, de repente, a Sofia, né, ela falou assim, ô tio, eu te vi no TikTok. Falei, no TikTok? Falou assim, no TikTok. Ah, você tá em todo lugar? Olha Eu isso. também te vi no Instagram. Olha Pô, ela isso. tinha, assim, eu até postei, inclusive, isso no meu stories. Olha isso, cara. Então, eu tô pegando uma geração onde eu tenho que estar em todo lugar. Onde você tem que vender? Onde o cliente quer comprar? É onde o cliente quer comprar. Depende da necessidade do momento, de onde ele estiver. Sim. Entendeu? Perfeito. Então, assim, outro erro que as pessoas cometem, Júnior, é querer, por exemplo, a pessoa chegou no direct ou no Messenger, você querer levar ele a todo custo para o WhatsApp. Venda lá. Se ela quer comprar lá, venda lá. Se você conseguir vender lá, vai ser consequência você pegar ele no Poxa. WhatsApp dele, né? Essa dica é top. E hein? você fazer o quê? Outra dica que às Ele vezes pode até perguntar, você prefere continuar Eu conversando faço por isso. aqui? Ou... eu faço isso. A primeira Top. coisa que eu pergunto para a pessoa é identificação de canal. Tudo bem? Antes da gente iniciar o nosso atendimento, gostaria de saber como você chegou até nós. Aí eu mando as opções. Google, todos os canais, para mostrar também que eu estou em todos os lugares. Certo. Já gera autoridade Boa. ali. A pessoa fala assim, número 1, pô, o Google, um exemplo, ou o Facebook. Tá, legal. Você gostaria que eu te ligasse, que a gente continuasse o atendimento por aqui, ou pelo WhatsApp? O que você prefere? Dei 3 opções. A pessoa falou assim, não, pode ser por aqui mesmo. Eu falei assim, bom, aí eu já coloco aquilo que eu preciso dentro daquilo que, né? Tô dando um direcionamento para essa pessoa. Porque às vezes a pessoa fala assim, me chama no WhatsApp. Aí deixa o lead lá esperando. Como assim, gente? Outra coisa, a pessoa está lá com um lead ou com um contato. Aquele contato que faz 60 dias que você não fala mais com ele. Retoma esse contato. Isso é dados hoje, ô Júnior, é o novo petróleo, cara. Dados hoje é o novo petróleo. Por que o Facebook é poderoso? Porque tem Informação e dados. É isso. Ele tem o compliance não, perdão. Ele tem um dossiê com a gente, sobre nós. O Google Sabe de tudo. sabe de tudo. Porque ele tem seus dados. Então, se Sabe você... o hotel que você ficou, sabe tudo, onde você passou. Exatamente. Então, quer dizer, eu posso fazer, inclusive, um remarketing só para as pessoas que fazem, que são os meus seguidores, que estão no Instagram. Por isso que é importante eu colocar lá. Eu coloco ele no meu Instagram, vou fazer um remarketing só para o público quente, que já teve contato 1, 2, Que 3, curtiu 4, as fotos. interagiu de alguma interagiu de forma. alguma maneira. Porque tem só para a gente finalizar, Sim. Júnior, tem uma métrica que eu não consigo medir. Eu não vou nem colocar como métrica. Tem uma coisa que eu não consigo medir no Instagram, que é o tempo que essa pessoa passa vendo o meu post. E acredite, tá? Nós temos pessoas hoje, existem várias pessoas assim, acredito que você é assim e várias outras pessoas, que eles consomem sem curtir, eles consomem sem comentar. Como que eu meço isso? Você está falando de mim, mas é a maioria das pessoas, né? Maioria. Você tá falando, tenho certeza que você faz porque você tem certeza de você, muitas vezes. Exato, do eu marketing. faço isso. É o geral, né? Geral. Tem Então, sentido. Assim, eu não consigo mensurar, concorda? Concordo. Então, a métrica para mim de engajamento não é curtida, não são comentários. Geralmente quem curte muito, quem comenta muito, são os que menos compram. De fato. Quem compra não tem tempo de ficar ali, cara. Muitas das vezes o cara está ocupado.
E geralmente quem curte mais são os amigos também, os mais Sim, próximos, sim. enfim. A principal métrica, essa, e eu não consigo mensurar essa, é o tempo que essa pessoa passa e o compartilhamento. Aí sim. Porque quando você compartilha, Júnior, você está colocando em jogo a sua reputação, cara. Sim, é uma indicação aí. É É a uma sua- indicação. Exatamente. Está vindo por você está tendo prazer de falar. Sim. E por que, que a indicação é importante? Só que 30% das pessoas pedem indicação. Sabia que 30% dos empreendedores e vendedores pedem indicação? Só 30. Só 30%. Não sabia essa estatística. Sabe por que, que a indicação é importante? Por dois motivos. Primeiro, diminui o ciclo de vendas. Qual que é o ciclo de vendas de O lá? teu amigo já validou. Quem indicou já Exato. validou. O ciclo de vendas é o quê? Desde o momento que eu entro em contato com essa Confiança. pessoa até o pós-vendas. Se é uma semana, por que não encurtar isso para um dia? Se é um mês, por que não encurtar para uma semana? Eu encurtei o ciclo de vendas, certo? Sim. E o meu tempo e esforço em convencer essa pessoa. E segundo e mais importante, zero CAC. Custo de aquisição de cliente. Quanto custa um novo cliente? Zerei o CAC. Zerou. Cara, é fantástico. E tá lá, ouro no fundo do quintal. Se hoje os franqueados pegarem as últimas 10 vendas, pergunta para eles quantos desses eles pediram indicação. É muito louco isso. É louco. É óbvio, cara. 30% é estatística, então. É estatística. É óbvio, entendeu? O cara acabou de fechar ali, ele já pode pedir indicação. O ferro gruda enquanto está quente. Indica para um amigo, para um conhecido, enfim. Exatamente. Poxa vida. Então, Tem que trabalhar isso, né? Tem que ser rotina muito, isso, cara, né, muito, cara? Muito. As pessoas se concentram no complexo e se esquecem do óbvio. Do óbvio. É óbvio que isso precisa ser feito. Cara, é óbvio. Rei, eu primeiro quero te agradecer, né? Que foi sensacional. Eu tive uma aula aqui, os franqueados Tamo também junto, cara. aprenderam demais, tenho certeza. Quem assistiu até o final, vou fazer alguns cortes também para facilitar para eles, legal. por assunto. Sim. Vou te mandar também algumas coisas para você Manda postar. sim. Vou postar, se autoriza, né? Opa, me marca lá. Marco. Você sabe que tem como você marcar eu para eu postar, né? Isso eu já aprendi. Aprendi também com o Marquinhos aqui. Marquinhos, te agradecer mais uma vez, porque você deixou passar de novo mais de uma hora. Marquinhos está sendo um anjo aí para Marcinho é nós nosso também. parceiro, cara. Sensacional. O estúdio dele, falei para ele que eu vou ajudar ele a lotar esse estúdio. Opa, eu também estou divulgando ele aqui. Mas eu preciso fazer mais isso, Marquinhos. Eu estou fazendo muito pouco. Então, eu vou indicar para meus amigos. Então, quem está assistindo, os amigos também precisa Pode vir conhecer pra o cá. Marquinhos, porque aqui o atendimento é É top. sensacional, né? verdade. E para finalizar, Deus abençoe você, Tamo sua junto, família. Você tem uma família linda. Obrigado. Você é um excelente profissional. Deu uma aula que hoje, poucas vezes, a palavra da Thalita, né? Tamires. Tamires, isso. Tamires, verdade. Poucas vezes eu vi tanta didática em tão pouco tempo compartilhada assim. Então Legal, irmão. Fico feliz. E eu em sei que a tua compartilhar. didática, ela não é só não é só teoria, pela tua história que eu conheço de vendas, e você é o cara da rua, o prático, cara da cara, prática. total. É isso aí. Obrigado, viu, Rei? Principalmente nesse momento do 100 sem vendas, que eu estou nessa nova estrutura, eu estou no início, a primeira fase do meu negócio. Então aqui eu preciso meter a mão na massa, entendeu? Sim. Mas a minha projeção é muito grande para o Foi o futuro. workshop que você deu de conselho, fez aqui agora. Exato. Né? Fez aqui agora. Exatamente. Tá entregando de graça. Né? Show. Obrigado. Tamo junto, irmão. Valeu, fica com Obrigado. Deus. Valeu, Abraço para galera. vocês também aí. Valeu, galera. Fica com Deus. Tchau, tchau.